Fala mulherada do canal, hoje eu vou trazer para vocês 3 exercícios esquisitos, pouco convencionais para a gente treinar glúteo máximo. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e também se você realmente precisa ter eles no seu treino ou não. Então, bora conferir esse vídeo. O primeiro exercício é o RDL unilateral. Só que não é simplesmente unilateral sem colocar o pé no chão ou até fazendo a base de semi-apoio. Quem é minha aluna da consultoria já deve ter visto exercício em semi-apoio. É quando a gente faz unilateral, mas não tira a outra perna do chão para não perder tanta estabilidade, tá? Aqui o RDL unilateral a gente faz, ó, com o joelho apoiado no banco. Assim a gente tem muito mais estabilidade. O que a gente tem que fazer? Pega o halter aqui, da perna que for trabalhar, solta o peso sobre a perna que está no chão, obviamente, e ó, para trás, flexionando o joelho e sobe. Para trás, flexionando o joelho e sobe. Tenta sempre concentrar a tua força na perna que está no chão, obviamente, tá? Essa aqui é só para você ter estabilidade. Detalhe importante nesse exercício. É legal que o banco seja mais ou menos na altura do seu joelho. Se ele for muito baixo, você vai ficar desestabilizado. Se ele for muito alto, também. Então esse banco aqui para mim é perfeito, ó. A altura do meu joelho, a altura do banco. Perfeitinho, bem alinhado, tá? Então, o grande bizu do exercício é, usamos o peso aqui, soltamos o peso nessa perna desse lado e sobe. Júlio, por que eu faria isso aí unilateral e não bilateral? Bom, primeiro para você ter uma variação. Lembrando que quando a gente faz exercício unilateral, pode ser que a gente consiga aumentar o recrutamento de unidades motoras e maximizar a sinalização de hipertrofia no músculo que a gente está trabalhando. E aqui o foco vai ser glúteo. Então pode ser interessante por isso. Mas às vezes você só quer mudar, às vezes você não tem tanto peso para fazer de forma bilateral, e aí você pode fazer essa opção aqui do RDL, que é uma excelente variação do terra para trabalhar glúteo. Agora, tem um detalhe importante. Você vai usar mais tempo a sua lombar. Então pode não ser tão bacana assim se você já tem muita fadiga nessa região, seja porque você passa muito tempo sentada, seja porque às vezes você já tem alguma condição que gere um pouquinho de incômodo na sua lombar. Por conta de você, se for usar esse exercício para fazer até a falha, pensando em hipertrofia, você vai acabar gerando mais tempo sob tensão dessa estrutura paravertebral, porque você vai ter que fazer uma série de um lado e fazer uma série do outro. E por mais que você trabalhe o músculo da perna de um lado e depois da perna do outro, a lombar vai trabalhar com as duas pernas, tá? Então para ela vai ser trabalho dobrado. Exercício pouco convencional, muito interessante, que você pode aplicar nos seus treinos. Precisa? Não precisa, mas se você quiser, você pode colocar. Próximo exercício agora. Segundo exercício, provavelmente o mais esquisito que você vai ver hoje nesse vídeo e provavelmente nos próximos vídeos que você vai assistir sobre treino de glúteo, que é uma abdução barra extensão de quadril que a gente vai fazer com o banco numa posição de 4 apoios. E a gente vai ficar numa posição bem parecida do que a RDL que eu mostrei para vocês no primeiro exercício, tá? Você vai ficar nessa posição aqui, ok? Só que agora a força você vai aplicar na perna que está sobre o banco. Então, você vai sair daqui, você vai jogar seu quadril na diagonal para trás e depois na diagonal para frente. É isso aqui, ó. Diagonal para trás, diagonal para frente. Ok? Ó, tá até pulando o glúteo aqui. Livre é literalmente isso que você tem para fazer. Se você quiser colocar peso, você vai obrigatoriamente segurar com a mão contrária da perna que estiver fazendo o exercício. Na prática é isso aqui, ó. Peguei o peso, ó, subi. Afasta um pouquinho a perna de base, tá? Joga ela um pouquinho para lateral e vem, ó, soltando a força aqui nessa perna e joga quadril para frente e para cima, para trás e para baixo, para frente e para cima. Lembrando que tem sempre esse direcionamento diagonal de movimento, ok? Assim a gente está somando uma abdução e uma extensão de quadril. Então eu abduzo o quadril e eu estendo o quadril. Numa amplitude um pouco mais limitada, mas eu sobrecarrego mais justamente onde é mais difícil no movimento, lá embaixo, quando o glúteo está mais alongado. E por conta de jogar o joelho para dentro na descida, eu estou alongando bastante, porque lembra, o glúteo é um músculo que estende, rotaciona externamente e abduz o quadril. Inclusive, abduz o quadril quando a gente está sentado, ok? Então, se eu estou fazendo 2 movimentos contrários dele, eu estou
Flexionando, tô alongando o glúteo. Aduzindo, tô alongando ainda mais. Então eu parto do glúteo bem alongado para ele na posição original, tá? Em posição neutra, que a gente chama. É um exercício esquisito, confesso para vocês. Testei algumas vezes aqui antes de estar passando para vocês. Pode ser interessante na planilha de algumas pessoas, como pode não ser interessante na planilha de outras, mas definitivamente não é um exercício obrigatório, não é um exercício que vai ser diferencial para você começar a crescer seu glúteo, mas é uma possibilidade para você colocar dentro da sua caixa de ferramentas. Porque sabe aquele momento que o treino enjoa? Você já não aguenta mais ver agachamento? Não aguenta mais ver uma cadeira abdutora? Não aguenta mais ver uma elevação pélvica? Às vezes faz sentido colocar um exercício assim simplesmente pela mudança, ok? Não obrigatório, mas eu não dispensaria, tá? Pode ser que em algum momento você veja espaço para colocar exercícios como esse na sua ficha de treinos também. Vamos pro próximo. Terceiro e último exercício da saga dos esquisitos para glúteo é o recuo, que você pode fazer no fundo normal também, com a rotação de tronco. Eu vou trazer uma variação que eu acho que é melhor do que essa se propõe. Basicamente o exercício é isso aqui. Então a gente tem ou afundo, tá? Ou o recuo, que a gente parte daqui e vai para trás. E a gente vai adicionar o componente de rotação de tronco, tá? Que é basicamente isso aqui. Eu vou descer e vou girar meu tronco nessa direção, tá? Qual que é a proposta de quem sugeriu isso? Que a gente vai estar fazendo o movimento de extensão de quadril junto com a rotação externa do quadril. Mas é importante que a gente entenda onde que cada um dos exercícios, qual o plano que cada um dos movimentos do exercício acontece. A extensão de quadril acontece aqui nesse plano que a gente chama de sagital. Então eu faço esse movimento aqui de extensão, tá? A sobrecarga que eu vou estar levantando é meu corpo, o peso que eu vou estar segurando e tal. Agora, a rotação externa, né, que é disso aqui para isso, ela acontece aqui no plano transverso, como se estivesse vendo de cima. Só que a gente não está sobrecarregando essa rotação. Então, por mais que a gente faça isso, a chance é que a gente não consiga gerar uma sobrecarga adicional, que por mais que aconteça essa rotação externa do quadril, ainda assim a gente não sabe se ela vai estar sendo bastante sobrecarregada, tá? Então, eu diria que ao invés de simplesmente rotacionar o tronco na hora de descer, para tentar alongar mais o glúteo, quem sabe adicionar um componente de rotação externa no movimento, seja melhor a gente ir para a proposta Courtesy Lunges, que a gente vai literalmente fazer um movimento na diagonal para alongar de forma prática o glúteo máximo, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que na prática é isso. Recuo com a rotação de tronco, é isso, tá? A variação Courtesy, a gente vai pisar na diagonal para trás. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Até me desequilibrei. Olha a diferença. Meu joelho tá aqui, ó, e o meu quadril tá aqui. Então eu tô com o quadril aduzido. Se eu tô com o quadril aduzido, o glúteo máximo já tá alongado. Meu quadril tá flexionado, então mais um componente comprova bastante alongamento do glúteo. Então, ó, tô aqui e venho para lá na diagonal. Isso aqui provavelmente é mais interessante para a gente buscar esse alongamento do glúteo nessa fase baixa do movimento. Mais interessante fazer isso pensando em alongamento do glúteo do que isso, tá? Mas é mais um exercício aqui na saga dos esquisitos para você treinar o glúteo. Júlio, qual desses você acha que eu tenho que colocar no meu treino? Eu não acho nada porque eu não sou teu treinador. Mas eu acho que é importante que você tenha essas variações para você, sempre que quiser experimentar coisas novas, simplesmente para você não enjoar de treinar, para você continuar vindo para academia, treinando, fazendo o que você precisa para conquistar o corpo que você tanto sonha, é importante você ter mais ferramentas na sua caixa de ferramentas, tá? E esses exercícios, eles têm as suas aplicabilidades, ok? Vai ter muita gente nos comentários colocando assim, mas o básico funciona. Sabe qual é o básico que funciona também? Você fuzilar o like, você colocar um comentário, você compartilhar para uma amiga que pode aproveitar muito do conteúdo que está vindo aqui. Isso sim é o básico que funciona que você não está fazendo. E esses exercícios aqui é só mais, ó, um monte de informação que eu estou trazendo, várias possibilidades que eu estou trazendo para você não levar tanto a sério assim também a tua vida fitness. Lembra que, ó, o fitness na tua vida é só isso aqui. A tua vida é muito mais do que isso. Então, brinca um pouco com os exercícios, tenha novas experiências. Você aumentar o seu repertório motor é muito importante para você estar
preparada para tudo e conhecer vivências novas. Você vai ver que é muito bacana quando você descobre que seu corpo é muito capaz de outras coisas do que você imaginava. Calma, calma, calma. Pausei esse vídeo para você dar uma analisada aqui, ó, nesses resultados que estão passando agora aqui na tela. Pedi para a produção fazer isso para te lembrar que esses resultados podem ser seus também, especialmente se você estiver assistindo os vídeos, estiver absorvendo muitas das informações que eu estou trazendo aqui, mas não estiver conseguindo aplicar isso na prática. É porque você precisa de uma equipe que faça isso para você. Então vem para a tropa, esse tipo de resultado pode ser seu, porque a única coisa que você precisa é de um planejamento coerente dos seus treinos e da alimentação. Deixa que eu cuido disso e minha equipe também. A gente vai estar em contato com você toda semana de forma ativa, no contato diário, para garantir que você esteja sempre rumando para o caminho que vai te levar para resultados como esse. Então, para reforçar, tô cansado literalmente, porque os exercícios são difíceis, não vai achando que é brincadeira não quando você for testar. Então, para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, não esquece, tem que se inscrever, tem que curtir, tem que compartilhar, porque isso favorece o algoritmo aqui do perfil, espalha esse tipo de vídeo, favorece o meu trabalho para continuar trazendo para vocês essa qualidade de informação de forma gratuita, toda semana, segunda e quinta, aqui no canal. Te vejo na próxima.